Foi. Do Nery, obrigado por ter estado o convite, uma honra estar te entrevistando. É uma honra minha estar aqui. Igualmente. Antes de a gente entrar na sua carreira de fato, né, para quem está conhecendo você pela entrevista, eu sempre pergunto um pouco sobre a história. Foi a música que foi até você, você que foi atrás da música. Como é que aconteceu, Sofia? Eu acho que eu e a música sempre andou junto. Por Aham, conta que, tipo, meus pais, desde a minha gestação, sempre teve muita música envolvida. E quando eu fui crescendo, eu comecei a falar e eu comecei a cantar praticamente ao mesmo tempo. legal. Tipo, eu olhava para as pessoas e eu cantava o que eu via. Eu, Aham. tipo, que eu via uma pessoa que eu achava o cabelo dela bonito, eu cantava, nossa, seu cabelo é tão bonito. E eu ia montando daí. E, Sim. tipo, sempre foi assim. Era uma mania, então, né? Qualquer coisa que você via, você transformava em música. Qualquer, qualquer coisa que eu via virava motivo para música. Legal. Mas a partir de qual ponto que meio que deixou de ser essa brincadeira, né? Pra você pensar em, cara, eu vou tentar explorar mais esse meu lado. Essa é uma parte interessante por conta Uhum. que, na verdade, eu nunca deixei de ver a música como uma brincadeira. Por Legal. conta que a gente começou a produzir esse álbum na ideia de ser uma coisa só para a gente se divertir. Aham. E do meio para o final é que eu fui descobrir que, na verdade, isso ia ser um produto e que a gente ia publicar e que tudo isso que está acontecendo ia acontecer. Então, nunca perdeu esse brilho de eu estou fazendo isso porque eu gosto, porque eu me sinto bem fazendo. Entendi. Foi meio que sem querer, então, que aconteceu as coisas, né? Foi completamente sem querer da minha parte. Uhum. Mas a sua família, ela sempre te apoiou na música também? Te Sempre, apoiou a fazer? sempre, sempre, sempre. Minha mãe era uma das coisas que ela mais gostava de exibir para os amigos. E o meu pai também é outro que canta muito. Ele canta, ele toca. Se entregar um instrumento na mão dele, depois de um tempo ele se desenrola. Ele pode não ser um profissional, mas ele aprende Sim. e ele também escreve, ele também compõe. A gente compõe junto muitas das vezes. Essa questão de instrumento foi tudo autodidata? Vocês aprenderam por conta própria, no É, caso? eu não toco. Aham. Mas o meu pai, ele, tipo, ele é bem autodidata nessas questões. Pô, legal. E, no caso, o seu single de estreia, né? Ele chega carregando, né? Emoção, reflexão, chega muito carregado disso. Sim. E você se lembra desse momento exato que você percebeu que o Corpo Estranho, né? Que é o nome da música, o nome do single, no caso, ele precisava se tornar uma música e não apenas um pensamento que você tinha guardado? Tipo, é, a música já veio montada para mim. Aham. Tipo, eu tava lá e aí eu comecei no murmúrio, aquele. E aí veio a letra, começou a vir a melodia e vem, para mim, costuma vir tudo junto. Eu começo com uma rima e aí já entra com a batida e é como se a música tivesse pronta em algum lugar e eu só tivesse trazendo ela para o nosso mundo. É como se ela já tivesse feita. Legal. É meio que incorporado, né, nesse caso, né? Você, É, você, você pensa, você vai, isso é aqui combina com essa melodia aqui. sim. E aí, tipo, vai por tentativa e erro. Eu coloco uma frase, não ficou muito longa, reduzo a frase. Ah, mudou o sentido, volta, faz de outro jeito, procura outra palavra, procura um sinônimo, e assim vai montando a música. Tipo, eu não penso tanto na estrutura, principalmente porque eu não sou versada nessa parte. Aham. Questão de, tipo, encontrar tom, encontrar nota. A música, ela vem para mim meio crua e eu ainda tenho muito a aprender no quesito da técnica dela. Sim. E o interessante é que você nunca deixou.
de fazer aquela brincadeira que você fazia lá na infância, né? Até quando você tá compondo, você continua fazendo isso. Sim, eu, E. tipo. Ah, Desculpa. perdão. Não, tem que- E não tem uma receita de bolo, né, pra você compor, né, as músicas. Ela vem. Não, elas vêm, tipo. Nessas músicas que estão por vir, você vai ver vários ritmos diferentes, quebra de andamento, mensagens muito distintas, porque, tipo, eu ainda não encontrei o que, tipo, se eu for seguir nessa parte e eu continuar fazendo a música como um produto, eu não encontrei que tipo de produto eu quero vender. Por Sim. enquanto eu estou vendendo de tudo para todos os gostos, porque a música vem para mim de todos os lados. Uhum. E é uma coisa difícil, porque hoje em dia tem tanto rótulo que a gente vê artista, né? Que, esse aqui canta não sei o quê. Aí surge uma vez no Spotify que a gente até pensa, o que é isso, cara? Tem isso. E você descreve na sua música a experiência de viver um corpo que às vezes não parece não pertencer a você, né, nesse caso. Sim. É, é um sentimento muito íntimo, né? Eu acredito, né? Como foi transformar essa sensação tão pessoal sua, né, desconcertante, né, em algo tão público como uma canção, você lançar isso pro mundo? Tipo, novamente, na minha cabeça, até mais da metade do processo, eu estava fazendo isso por mim. Eu estava Aham, fazendo isso para, num churrasco ou num dia qualquer, eu poder escutar a minha música do jeito que ela é na minha cabeça. sim, Mas, tipo, é uma mensagem que é estranho, porque muita gente vive, mas pouca gente fala sobre. verdade. Tem muita gente que passa por essa sensação de não se sentir o dono do próprio corpo, Uhum, seja por conta de alguma situação desconcertante do passado, seja por conta de uma questão de gênero, seja por conta de ansiedade, que nem eu. sim, A gente passa por um momento que faz com que a gente não se sinta pertencente ao corpo que a gente nasceu. Algumas pessoas conseguem se encontrar pelo meio do caminho, algumas pessoas se encontram e se perdem depois, e outras pessoas não se encontram. E é, o Corpo Estranho é uma música que ela fala sobre isso, sobre que essa pessoa que não se encontra dentro do corpo dela, ela não tá sozinha, ela não tá, tipo, ela não se reconhece, mas que outras pessoas reconhecem ela e reconhecem isso que ela tá passando, por conta que esse sentimento faz a gente se sentir perdido, como se a gente estivesse sozinho no mundo, isolado. E essa música é ei, eu tô aqui com você. Tem muita gente que passa por isso também e você não tá sozinha, você pode contar o que você tá passando, porque isso que acontece com você não acontece só com você. Você não é esse corpo estranho sim. que você sente que você está. E isso é uma coisa legal, você ter lançado a música, porque pode ajudar outras pessoas que têm o mesmo sentimento que você também. Pode É se a intenção. identificar. E, no caso, como foi a decisão de vocês de lançar o projeto? Porque você falou que era algo pessoal seu, né, que estava gravando para você. Em que momento Tipo, vocês decidiram? Isso é, a gente lançar. foi assim, tipo, foi um momento meio engraçado por Aham, conta que a gente estava gravando, aí tipo tava naquele negócio, eu ainda estava no ensino médio, então tipo, fazendo escola, fazendo outras coisas e encaixando o tempo de gravar as músicas pelo meio disso. E o meu produtor, o Denis, ele falou assim, tipo, que quando publicasse ia ser um estouro. E eu fiquei tipo assim, como assim publicar? Meu pai e o Denis conversando sobre a música que ia ser publicada e show e não sei o quê. E eu fiquei tipo,
Calma. Como assim? Não, não. Sim, foi uma surpresa para mim e eu fiquei muito nervosa por conta que eu fiquei pensando, pô, agora a minha música vai ser um produto. O É, que as pessoas vão achar desse produto? Desse produto que é um produto do meu diário. Eu não escrevo diário, eu escrevo músicas. Eu escrevo músicas sobre coisas que eu ouço, sobre coisas que eu penso, sobre coisas que eu sinto, sobre histórias que são minhas, histórias que são de outras pessoas, histórias que eu ouvi e que eu não ouvi. Mas como vai ser quando o mundo ouvir as histórias que eu tenho para contar? e como é que tá a sua preparação para isso, para receber esse feedback? Eu tô assim, tipo, eu tô me segurando na ideia de que as pessoas que precisam ouvir a minha mensagem vão ouvir e Uhum. elas vão sentir acolhidas, elas vão sentir que tem alguém olhando por elas. E isso tá mantendo assim, tipo, vai valer a pena. Esse sentimento de que o que eu tô fazendo vai ser importante para alguém. E não precisa ser algo que mude a vida da pessoa, só aquele momentozinho em que ela ouviu a música no rádio e ela pensou, isso parece comigo, e aí ela tocou a vida dela. Esse é o momento que eu tô esperando que aconteça. Deixa de ser só um entretenimento e serve como uma ajuda. É, é tipo, passa de ser um negócio meu que, tipo, para de ser uma coisa sobre mim e Uhum. passa a ser sobre todas as pessoas que podem ouvir essa mensagem. Sim. E é até uma questão sobre o que você falou, né, da identificação também. Você compôs ela de uma forma totalmente natural, né? Você pode escrever assim, Orgânica, né? Orgânica. Obrigado. E você sente que Corpo Estranho também te ajudou? Uma forma de cura, libertação também te ajudou? com certeza. Tipo, eu me sentia. Quando eu ouço essa música, eu sinto como se parte de mim, que eu não consigo colocar tão bem em palavras, fosse gritada a plenos pulmões. É como se eu dissesse assim, tipo, isso existe, e isso faz parte de mim, e isso faz parte da minha história, e tá tudo bem. E isso é normal. Isso aí. E você falou que até agora você não domina bem aspectos técnicos, né, da música, né? Você ainda Sim. tá correndo atrás disso. A sua composição, ela acaba sendo guiada por uma força muito autêntica, justamente por ser você mesmo. Como você enxerga essa relação entre a sensibilidade e a técnica do processo criativo? Você vê muita. Quando vai para o seu produtor, por exemplo. Tipo, dá uma mudada, assim. As minhas músicas, elas não mudaram quase nada quando elas foram para esse processo de apuração, Uhum, mas elas, tipo, elas são um negócio muito genuíno sim. para mim. São, tipo, eu junto a técnica, mas não é exatamente técnica, não é tipo eu pensando, essa é a métrica, o formato, a batida. Eu penso em como vai soando. Muitas vezes a música eu só vou cantando ela. Tipo, eu pego o gravador e eu começo a cantar ela do começo ao fim, sem instrumento, sem nada, e depois eu vou apurando, Aham. eu vou moldando ela no que eu quero ou que eu preciso que ela seja. Uhum. E é, a técnica é como se ela fosse um pouquinho instintiva nessa parte. Eu vou fazendo o que parece que dá certo. Sim. Aí depois, no final, a gente tem que, corta aquilo ali, coloca aquilo ali, bora transformar essa parte num refrão É. e monta uma música que é o produto final que eu entrego para o público. Legal, é uma forma de produção, né? Você tem o
o bruto, que é o que você grava, aí depois vai lapidando pra poder sair a Sim. música. E falar de ansiedade, né? Identidade, desconexão em primeira pessoa é, é uma coisa útil, é uma coisa que é importante, mas também pode ser arriscado, né? Ainda mais na estreia, né? Você sentiu medo em expor tanto de si logo no primeiro lançamento? Como é que você lidou com isso, em se abrir? Ah, é aquela coisa Se for assim muito de delicado. é um assunto delicadíssimo de parar e pensar, tipo, eu quero mostrar essa parte de mim e faz, tipo, de vez em quando dá um medo de, tipo, eu tô botando a minha cara a tapa pro mundo. Eu tô falando de uma questão que nem todo mundo vai entender. Mas quando eu penso que tem muita gente que nem eu passou muito tempo sem colocar esse sentimento em palavras. E o quão desesperador é para sentir isso. É porque quando eu falo que eu não me conheço, eu não estou no meu corpo, é porque quando acontece comigo é como se eu estivesse a uns 2 passos fora de mim. É como se eu estivesse me controlando por fora. E é uma sensação tão esquisita, é uma sensação desconfortável e não conseguir falar sobre isso, não ter alguém que fale disso por mim, é a gente se sente sozinho e é a pior sensação que uma pessoa que se sente desconexa pode sentir. Sim. Então, isso faz eu pensar que vale a pena o risco, porque as pessoas que precisam ouvir essa mensagem, elas vão ouvir e vai ser o que, de alguma forma, alguém precisa ouvir. E é uma coisa que eu até te elogio, que é muito corajosa da sua parte, porque é uma coisa que muita gente passa, muita gente sente, mas poucos têm essa coragem de falar sobre. É uma coisa interessante isso. E o clipe, né, aí a produção da faixa, eles foram acompanhados de um processo emocional também seu. É, e como foi para outras pessoas, produtores, né, colaboradores que estão envolvidos no projeto, também conseguirem entrar nesse universo? Tipo, o meu produtor, que está sendo um grande mentor para mim em todo esse processo de entrar no mundo da música. Ele, tipo, ele ele tem uma banda de rock, então quando ele ouviu o rock chegando, ele, ó, gosto do que eu ouço. E, e aí, tipo, ele falava muito, assim, nos ensaios de, tipo, você pode pôr a sua emoção na música. Canta o que você sentiu, faz. E, tipo, o, parece que o povo em volta deu uma abraçada, assim, deu uma acolhida. Porque é uma música boa de se ouvir. Eu agradeço muito a toda a equipe que fez essa música acontecer, porque ela é uma das minhas músicas preferidas das que eu produzi até agora. Sim, Então, tipo, parte de tudo isso é um pouquinho de orgulho por todo esse trabalho que a gente fez. legal. E você compartilhou que a música ela surgiu, né, como se já existisse de algum lugar. Você falou isso. Sim. Você acredita que. É uma pergunta interessante essa, que de certa forma, as canções que a gente cria já estão dentro da gente esperando uma oportunidade para emergir? Pra poder sair? Eu acho que, tipo, depende muito da pessoa. Aham. E depende muito do momento, porque existem músicas que eu começo em um momento e eu só vou terminar ela meses, às vezes anos depois. E existem músicas que elas só chegam prontas. E eu acredito que isso seja com várias pessoas. Elas começam e a música vai crescendo dentro delas
como se ela já existisse como uma semente. E aí ela vai crescendo até o ponto que ela gera o seu fruto. E a mesma árvore dá vários frutos diferentes. Sim. E a mesma ideia, o mesmo sentimento, ele dá diversas canções em diversos cantores diferentes. Essa ideia é legal pra caramba. E realmente, você também toca num ponto que eu gostei muito, que é a metáfora do ventríloquo, né? Que controla o boneco em cordas ligadas, né, aos próprios dedos. E é uma coisa muito poderosa, eu gostei dessa metáfora que você criou. Queria saber um pouco de onde veio essa imagem, porque ela representa tão bem o que você sente, no caso. Sente você sendo controlada. É, tipo, é porque vem diretamente da vivência dessa questão. Porque é como se eu estivesse fora. Eu estou controlando esse corpo Sim. de fora. Uhum. Então eu pensei, o que que controla o corpo por fora? Eu poderia ter falado que é como se eu estivesse jogando um jogo em terceira pessoa. Sim, mas não traz exatamente essa falta de controle. Porque quando eu olho para o meu corpo nessa situação em que eu não me enxergo dentro dele, não é como se eu fosse um personagem, é como se eu fosse uma coisa. Aham, E aí eu olho para essa coisa e ela olha de volta para mim, mas ela não me enxerga. entendi. É tipo, é que nem um boneco, por exemplo. Ele tá mexendo com o boneco, mas na visão dele a gente não tá ali. É, É isso. tipo, o boneco ele não consegue ver quem está controlando ele. Sim, Mas a gente que controla o boneco consegue ver o boneco e consegue se ver. verdade. Interessante isso, gostei pra caramba. E você menciona que a composição ela veio também como um desabafo, um diário que chegou, que é uma melodia, no caso. É, nessa questão que eu acho que eu já perguntei, né? Qual é o seu ritual na hora de compor? Você falou que não tem, né? Uma receita certa, mas existe um espaço ou um momento que você sente que consegue se conectar melhor com as suas músicas? O momento que eu. Depende muito da música que eu estou escrevendo. Aham, Tipo, tem várias. Tem muitas músicas minhas que apareceram no carro. Tipo, dirigindo. Não eu dirigindo, mas tipo, eu de carona de um lugar para o outro. E aí eu. Parece que ela vem com tudo, assim, me atinge como uma onda. E aí eu preciso escrever isso em algum lugar, preciso cantar isso em algum lugar. Ou quando eu vivo uma experiência que me marca muito. Já aconteceu, tipo, o corpo. O corpo é uma sensação que me assombrou a vida inteira e que depois de muito tempo eu consegui colocar ela em palavras. uhum, E existem canções que depois de uma vivência elas fazem, elas borbulham dentro de mim. Às vezes eu penso que não é uma vivência, mas sim um conjunto de todas as vivências parecidas com aquilo que me fazem compor uma música. E às vezes eu não consigo terminar elas por conta que eu não vivi o suficiente delas para compô-las. uhum. Aí você costuma deixar uma margem para ligar com uma próxima música, tem uma continuação das suas histórias. Sim. Tem. é, eu acho que eu posso deixar aqui como uma préviazinha, por conta que mudou muito conforme o projeto foi continuando. Mas no começo, quando veio a ideia de montar um álbum, a minha ideia foi de compor todos os elementos de uma história. Uhum. Porque outra coisa que eu faço é escrever histórias, contos, crônicas e qualquer coisa que eu possa escrever,
Uhum. Eu gosto de colocar minha mão na massa. E eu pensei, aí veio uma música sobre um figurante, sobre uma pessoa que não é protagonista da própria vida. Aham. Veio a música sobre um. Não é um anti-herói, não é um vilão, não é um herói, mas é uma pessoa que ela tá ali no meio. Ela quer fazer o bem, ela quer ajudar, mas ela acaba ou se ferindo ou ferindo o outro no processo. E tem o. Esse é um... E tem o narrador, Aham. que é outra música que eu adoro, foi uma das últimas que eu fiz. Vão, Ela vão ser lançadas ainda, né? vão ser lançadas ainda. Elas são assim, tipo, eu espero que o pessoal goste, mas foi tipo eu pensando como são os elementos das histórias que eu escrevo, Sim. como eles seriam em uma música. E aí eu comecei a fazer eles e eles têm alguns termos que se correlacionam de uma música para outra. Legal. Você pensa em lançar essas histórias, né, em formato de livro, de uma forma? Eu tenho alguns projetos, mas a faculdade ela dá uma cortada no Sim, meu tempo. sei como é que é. Mas, tipo, eu tenho muita vontade de terminar as histórias que eu começo a escrever, por, tipo, e botar elas pro mundo. Pô, Mas, fiquei ansioso. Se você lançar um livro, eu compro. olha, assim, tipo, como eu escrevo mais por diversão e não tem muita constância, quando eu posto alguma coisa, são naquelas plataformas de, tipo, Wa- plataforma de fanfic, Wattpad. Wattpad, essas, É, né? e aí, tipo, fica de graça lá pra quem quiser ler. Não. Boa. E as suas influências, né? Você mencionou que é Melanie, né? Melanie, né? Melanie Melanie Martinez, Martinez e Bezerra da Silva. Bezerra da Silva. É uma Como das. foi que essas referências, que elas são meio distintas, né? Acabaram se manifestando nas suas criações? O que você se identifica com uma ali, com outra aqui? Tipo, é assim, eu conheci o Bezerra por meio de uma aula de história, Bacana. aonde o professor colocou uma música dele e eu pensei, pô, bacana, um sambinha animado, um negócio gostoso, um pagodinho. E aí eu comecei a ouvir as músicas dele e eu fiquei tipo, como o meu professor colocou essa música aqui, quando ele tem todo esse repertório para usar? Eu fiquei tipo, porque ele colocou o Malandro é Malandro, Mané é Mané, que é o clássico Uhum. dele. Sim. Mas, tipo, ele coloca, dá uma limitada na ideia de o que é o malandro na concepção daquele espaço-tempo. Por Uhum. conta que, tipo, as outras músicas dele traz essa ideia de, tipo, quem é o malandro, quem é o mané, as histórias que acontecem no morro. E ele tem, tipo, tem músicas que são fazendo gracinha, que é fazendo piada, mas as músicas que ele fala sério, tipo, A Favela é um Problema Social, é uma das minhas preferidas. Eu gosto muito de. Ai, me fugiu o nome. Vítimas da Sociedade. Vítimas da Sociedade é com certeza assim, meu top um se duvidar de todas as músicas que eu já ouvi até agora, por conta que ela pega numa ferida que ainda não cicatrizou na Uhum. sociedade. Sim. E E a Melanie Martinez foi, tipo, deu um boom nela há uns anos atrás. E ela tem muito essa questão que eu tô começando a ter, que é eu falar sobre essas vivências das coisas que eu acredito e das coisas que eu penso e das coisas que eu sinto.
E ela traz muito isso, tipo, são letras que de vez em quando elas conseguem ser muito brutais, Sim, mas elas trazem assim uma sinceridade das vivências que acontecem. legal. Nery, para terminar, eu sempre tenho uma pergunta mais reflexiva, né, um pouco. No caso, você desde criança, você me contou que você já tinha esse hábito, né, de você ver uma coisa, você já criar uma música para aquilo. Sim. O que você, hoje adulta, falaria para Nery criança? Uma O que dica? eu O que que você falaria para ela? respira fundo. Eu sei que você sente que ninguém te entende agora e que tudo parece tão estranho. Você está crescendo e você está deixando de ver as coisas como uma criança e você está passando a ver as coisas como elas são. E algumas pessoas vão embora, algumas pessoas vão ficar, pessoas novas vão entrar e tudo isso pode doer muito em você, porque você não sabe lidar com a mudança tão bem. Mas você vai crescer e vai entrar numa fase nova que, cara, você não se via vivendo essa vida porque você estava sobrevivendo esse tempo todo. E agora você está vivendo de verdade. Arrasou, Nery. Isso iria ajudar muito você naquela fase, né? É, eu queria poder ter dado uma mãozinha assim. Verdade. Tem coisas que só depois que a gente cresce, a gente começa a observar mesmo na nossa vida. Sim. Nery, mais uma vez, adorei te conhecer. Foi muito bom o nosso papo. Ah, foi É, incrível. Obrigado. Para quem quiser te acompanhar nas redes sociais, ouvir o seu trabalho, né, também. Onde é que você está? Redes sociais, plataformas? Onde é que te Eu encontra você? tô no Facebook, eu tô no Instagram, eu vou entrar no Spotify, Uhum, em todas as outras plataformas de música, como do Nery. No Instagram e no Facebook tá do Nery Oficial, tudo junto. uhum. Basicamente é isso. É isso. Então tá, até a próxima, Nery. Obrigado. Até. Até. Obrigada. Boa noite.